Oi pessoal, daí tudo bem? Estamos aqui gravando mais uma aula de geografia para vocês, a geografia na era da informação. Então, gente, isso aqui está entre as primeiras aulas desse ano 2016, que estou disponibilizando para vocês, já discutido com as turmas em sala de aula e aí disponível para quem está estudando aí para os vestibulares, está estudando aí para Enem e tudo mais. A geografia na era da informação é uma aula que nos remete às questões das tecnologias aplicadas ao estudo da geografia. Se nós vemos essa imagem agora, a gente está mostrando aí uma imagem que aparece no livro do Connect, da editora Saraiva, que nos mostra os satélites que estão na órbita da Terra. Lembrando aí que nós temos quase 6.000 satélites em órbita, desses 6.000, menos de 500 estão realmente em funcionamento, o resto é lixo espacial. Então nos mostra, dá uma margem, claro que isso aqui é uma imagem, ela é uma imagem não real, mas uma imagem produzida, né? Mas é a ideia de que nós temos uma quantidade muito grande de satélites envolvidos em torno da Terra. As transformações que nós, seres humanos, fizemos foi além do espaço vivido pelo homem na superfície da Terra. Ganhou aí os limites da, da atmosfera, né? Estratosfera, ionosfera, que é o caso mais desses satélites aí, né? Essa frase é interessante, diz assim: a relação entre a sociedade e o espaço são medidas cada vez mais pela tecnologia da informação. Olha só, cada vez mais o homem utiliza a técnica e a tecnologia a seu favor. Todo dia nós estamos usando essa técnica. Geografia também. Para a geografia, a informação é um recurso importantíssimo para o estudo e a representação do espaço geográfico. Também para entendermos a relação que nós, humanos, nós seres humanos, temos com o nosso espaço vivido, ou o espaço que ocupamos, transformamos no dia a dia, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, faz parte do espaço e faz parte da relação que nós temos com esse espaço. As tecnologias da informação utilizadas pela geografia, satélites artificiais, computadores, tudo, nós vamos chamar aí de SIGs, Sistemas de Informações Geográficas, né? Então, esses sistemas de informação geográfica são softwares, os hardwares, os sistemas de informação que trazem para a geografia as informações para que nós possamos, então, estudarmos a relação existente entre o homem e o espaço vivido. O homem e a sociedade vão transformar o espaço em que vive, esse espaço chamamos de espaço vivido, e esse espaço vivido transformado é o que nós chamamos de espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é o espaço em que nós vivemos e modificamos esse espaço, por isso chamamos de espaço geográfico. Esse espaço geográfico é o nosso objeto de estudo na geografia. Todos os temas estudados pela geografia durante toda a sua vida escolar estão relacionados com o objeto de estudo da geografia, que é estudar o espaço geográfico, que é aquele espaço que vivemos e transformamos. O professor Milton Santos nos dizia que, num dos seus livros, que o espaço é a acumulação desigual de tempos, ou seja, na verdade, o espaço geográfico que nós vivemos, o espaço vivido por nós, o espaço que nós modificamos, eles não são modificados instantaneamente, sim com um processo histórico por trás. Dentro do mesmo espaço geográfico, dentro da mesma estrutura espacial, nós podemos encontrar aí diversos objetos que foram, em diferentes tempos históricos, colocados dentro desse espaço para que faça parte do que nós temos hoje. Então, se você for ao centro da sua cidade, independente de qual for a sua cidade, onde você mora, o seu vilarejo, enfim, qualquer lugar que você esteja hoje vivendo, no caso, nós aqui em Florianópolis ou qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, você for no centro da sua cidade, você vai observar no centro da cidade prédios novos que foram construídos ou ainda estão em processo de construção, que são modificações muito recentes do espaço geográfico que você vive, mas também vai encontrar prédios mais antigos. Em alguns lugares,
como na Europa, por exemplo, você pode encontrar prédios milenares que estão dentro do espaço vivido hoje, atualmente pela população que vive lá. Então, o espaço geográfico é uma acumulação desigual de tempos. A geografia, a gente entende então como uma ciência que estuda a relação entre o homem e esse espaço, ou ainda a sociedade e a natureza. Mas para estudar a relação do homem com o espaço que vive, da sociedade com a natureza, a geografia vai se utilizar das tecnologias. E aí que entra a geografia na era da informação, que é o nosso tema principal dessa aula. É entendermos, por exemplo, os SIGs, os Sistemas de Informações Geográficas, que vão nos trazer dados, informações, para que a gente consiga montar aí mapear, digamos assim, o nosso campo de estudo dentro da geografia, entender essa relação do homem com o espaço. Se você olhar essa imagem, que você tem ali uma projeção da construção de um mapa. A gente acha que um mapa é simplesmente você tirar uma imagem aérea, você já tem um mapa, e na realidade ele não é um mapa. Ele é apenas uma imagem aérea, ou uma imagem de satélite, ou uma fotografia aérea, enfim. Você vai ter que construir a partir das informações. Então, esse sistema de construção aí dos mapeamentos, por exemplo, é um sistema que nos mostra muito o uso da tecnologia, o uso da técnica no nosso estudo da geografia. Por outro lado, essas redes de informação, elas nos dão uma dimensão de espaço diferente. Hoje, dentro do nosso mundo, nós vivemos um mundo real ao lado de um mundo virtual, né? Então, nós temos aí o que nós conhecemos por cyberespaços, que são as relações que nós temos no espaço virtual. O cyberespaço é o espaço não real, mas virtual em que nós vivemos. Hoje em dia, todos nós na sociedade temos algum tipo de relação com os espaços virtuais, né? Seja através das redes sociais, seja através do uso de técnicas e tecnologia virtual ou de algum programa, enfim, nós temos sim um espaço virtual de vivência através da internet, através dos smartphones. Então, esse espaço chama-se cyberespaços, que também fazem parte dos nossos estudos. A gente pode observar também as transformações que a sociedade vem tendo nos últimos anos, que vem apresentando esses espaços virtuais como espaços verdadeiros de convívio, de relação, onde se desenvolve a vida, mas ali uma vida mais controlada, diferente da vida real, em que você tem do espaço real, perdão, onde você tem um descontrole, não um descontrole, mas um descompasso entre o que você queria e o que acontece. No espaço virtual, no cyberespaço, nós temos um controle maior sobre os acontecimentos aí desse espaço. Então, as redes sociais, por exemplo, sempre usa o exemplo de que nas redes sociais ninguém posta uma imagem ruim de si mesmo. Ele vai apostar o que para ele parece ser bom. Toda essa tecnologia que a geografia usa hoje para o seu estudo, ela vem da revolução técnico-científica e informacional, que originou-se principalmente a partir da terceira revolução industrial, quando nós vamos ter aí ó, a tecnologia aplicada à produção industrial, a robótica, a informática, a automação industrial, todas elas instaladas e revigoradas no processo de produção industrial, com aumento de produção, óbvio que por trás num, num, pla- num, num espaço capitalista que nós vivemos e que foi esses acontecimentos históricos ocorreram, nos deram margem para que a gente chegasse no desenvolvimento do meio técnico científico e informacional. E esse meio técnico científico e informacional nos traz aí uma série de redes geográficas instaladas no espaço geográfico que nós precisamos entender. Atenção isso aqui, tá? As redes geográficas são todas as estruturas instaladas no espaço geográfico que nos dão base para o uso das tecnologias. E a funcionalidade dessas tecnologias está relacionada às estruturas instaladas no espaço vivido. Então, por isso que as redes geográficas, todas elas instaladas
no espaço em que vivemos, elas dão base para que a gente possa ter esses cyberespaços, espaços virtuais e usar toda essa tecnologia a favor das informações geográficas. Veja só, nessa nossa discussão, a gente percebe que essas redes geográficas, essas estruturas que nós mesmos instalamos no espaço geográfico em que vivemos, elas dão base para as tecnologias que aparecem aí no nosso dia a dia. Esse quadro nos mostra aí a evolução, né, histórica dos meios de produção da vida, produção econômica, com o passar do tempo, desde da civilização pré-agrícola até a atual, todas as tecnologias que vêm modificando, né? Então, no período pré-agrícola, enquanto a gente usava aí instrumentos primitivos e a grande energia era o fogo, atualmente a gente vai usar toda a tecnologia, robótica, microinformática, microbiologia, biotecnologia, enfim, todas as tecnologias mais modernas para que a gente utilize no nosso cotidiano. E os fluxos informacionais? Toda essa informação ela se movimenta no espaço geográfico, tanto no virtual quanto no real. Ele vai se movimentar a partir das redes instaladas, como a gente falou, a internet, a televisão, celular, os cabos de transmissão, satélites artificiais, a rede de informática, a rede mundial de computadores, enfim. As redes fechadas também de computadores, não esqueçam delas, ou também mesmo os telefones, comuns, né? Todos eles fazem fluxos informacionais. E esses fluxos informacionais nós chamamos de telemática. É o conjunto de serviços informáticos que possibilitam o fluxo de dados, textos, imagens, sons por meio de uma rede de telecomunicações. Então veja só, todo esse fluxo de informação que nós temos, que nós chamamos de telemática, ele é um fluxo que envolve as pessoas, envolve o mundo onde nós estamos, e eles dão base para a tecnologia que nós usamos hoje. O fluxo informacional é importantíssimo. Se nós pensarmos num fluxo informacional, o mundo atual, sem fluxo informacional, ele não se desenvolveria como ele é hoje. O próprio fluxo capital, né, do capital, do dinheiro, acontece virtualmente hoje, o fluxo de informação, os dados, a internet. Hoje, se você pega o seu celular e seu smartphone e você manda um WhatsApp para alguém que está fora do país, você vai fazer essa transmissão de dados quase que instantaneamente, mas você nem pensa que tu tem um sistema telemático gigante por trás desse processo. E é um sistema que nem todo mundo tem acesso. Devemos lembrar disso sempre. Nem todo mundo tem acesso a esses dados. Por quê? Porque mesmo nos lugares em que nós temos esses fluxos informacionais disponíveis, muito dessa população não tem equipamentos para fazer a captação desses dados. Ou seja, não tem o computador, não tem o celular, não tem nada, porque é uma questão de desigualdade social. Podemos dizer que o desenvolvimento tecnológico democratizou as informações para as pessoas que têm acesso a essas informações, mas ao mesmo tempo ela deixou mais notória a desigualdade social existente no mundo. Veja só essa tabela que mostra aí usuários da internet em 2012 na população mundial, dividida por regiões, né? A África, por exemplo, o continente africano, pouco mais de 15% da população com acesso. A América do Norte, com quase 80% da população com acesso à rede internacional, né? Já a América Latina e Caribe, 42%. O Brasil, há pouco, no ano passado, alguma coisa assim, passou os 50% de acesso à rede mundial de computadores, à internet. Pouco mais de 50% da população tem acesso a essa informação. Mas veja bem, importante lembrar, muito embora nós temos um acesso menor, ainda 50% ao Brasil, a tendência é aumentar. Mas, sobretudo, nós precisamos melhorar a qualidade. A qualidade dos fluxos informacionais ainda para nós é muito baixa. Existem países asiáticos, por exemplo, como a Coreia do Sul, onde os fluxos informacionais são excelentes, de excelente qualidade. Precisamos melhorar os nossos também. É isso aí, moçada. Obrigado pela atenção de vocês. Fecho aqui essa primeira aula.
Até a próxima.